Olá! Hoje a gente vai conhecer um pouco da origem de alguns símbolos do Natal e também da origem dessa própria data tão importante no nosso mundo. Então já curte esse vídeo, já se inscreve aqui no canal e vem comigo, vem história! O Natal é comemorado dia 25 de dezembro, mas isso você já sabia, não é mesmo? É um feriado religioso cristão que comemora o nascimento de Jesus Cristo em muitos locais do mundo inteiro. Mas ele tem simbologias e tem uma origem bastante interessante. Vamos conhecer. Um dos símbolos mais legais e importantes do Natal é o presépio. Mas você sabia que ele foi montado pela primeira vez por São Francisco? Isso mesmo, lá no século XIII. Lá na Itália, São Francisco queria contar para as pessoas a história do nascimento de Jesus Cristo. E a gente tem que lembrar que nessa época, muitas pessoas não sabiam ler nem escrever. Então, imagens, estátuas, era uma forma que a igreja utilizava para contar e explicar para a população sobre as crenças e os dogmas da igreja. Então, São Francisco teve essa ideia e acabou que se tornou uma tradição e um símbolo do Natal. Além de contar a história do nascimento de Jesus, ele também religiosamente significa a união entre o divino e o terreno, já que você tem ali a estrela e Jesus que simbolizam o divino, mas também tem as pessoas, os magos e os animais que simbolizam o terreno. Outro símbolo, e talvez o mais famoso de todos, é a própria árvore de Natal. Associar a árvore de Natal com o próprio Natal é algo mais recente. Foi montada a primeira vez por Martinho Lutero. Mas antes da árvore ser associada ao cristianismo e ao nascimento de Jesus, ela já era usada por muitos lugares da Europa, o pinheiro especificamente, para receber o inverno, que naquela região do planeta a gente tem o início do inverno nesse momento, certo? A partir do dia 21 de dezembro. E o pinheiro não é qualquer árvore, é a árvore mais resistente ao frio. Então era isso que simbolizava. Trazer o pinheiro para dentro de casa e enfeitá-lo simbolizava pedir para resistir ao inverno e ter um inverno mais ameno em que as pessoas pudessem então sobreviver a ele. Como o pinheiro para essas pessoas simbolizava esperança, ele foi associado no cristianismo ao nascimento de Jesus, que também na religião traz esperança aos crentes. Mas e as bolas na árvore de Natal? Por que é que elas existem? Bom, antes da árvore ser associada ao Natal, se enfeitava as árvores com frutos. Então, mesma coisa, né? Associando a ideia de fartura mesmo durante o inverno, um período tão difícil aí para o norte da Europa. E nos momentos em que não era possível colocar frutas de verdade na árvore para as crianças depois comerem, os artesãos começaram a fazer bolas de vidro para imitar as frutas. E assim, por causa que ficou tão bonito, acabou se tornando comum e tradição enfeitar as árvores com bolas de vidro. E hoje, por segurança, a gente faz de plástico. A estrela tem um significado religioso no Natal, que simboliza como que os três reis magos encontraram então Jesus na noite do seu nascimento. E por isso então a estrela se tornou um símbolo tão importante no Natal. Os sinos de Natal também têm esse significado de anunciar a chegada então de Jesus Cristo e por isso ele é tão utilizado nessa festividade. Já as velas têm origem pagã. Disse que um senhor alemão costumava colocá-las na janela para ajudar os viajantes a encontrarem seus caminhos. Com a expansão do cristianismo para diversos lugares da Europa, inclusive na Alemanha, as velas acabaram sendo associadas ao Natal por causa da sua luz. A luz que dissipa as trevas, dissipa a escuridão, foi associada com o fato de Jesus, segundo a crença religiosa cristã, trazer a luz para o mundo. Então, essa é a simbologia da vela no Natal. Os anjos são representados no Natal por causa de que
Conta-se então, segundo a tradição religiosa, que foi o anjo Gabriel que disse então a Maria que ela estaria grávida, que ela carregaria o Filho de Deus. Então, por isso que os anjos têm uma representação tão grande na festividade do Natal. Mas e a guirlanda? A guirlanda, aquela que você coloca na porta, ela é na verdade romana. A guirlanda significava boas-vindas e por isso então era pendurada nas portas. Com a expansão do cristianismo dentro de Roma, a guirlanda então foi associada ao Natal. E a Igreja Católica colocou velas nessa guirlanda para associar então ao Natal, dando origem também à coroa do Advento. A coroa do Advento é tipo uma guirlanda que fica como se fosse em cima de uma mesa com 4 velas. E essas velas têm significado. As velas são acesas uma para cada semana antes do Natal. E elas são nessa ordem: verde, vermelha, roxa e branca. O formato da coroa do Advento simboliza a eternidade. E as folhas verdes simbolizam a esperança. Ela foi criada a primeira vez em 1839 e ajudava as crianças a contar o tempo até o Natal. O peru de Natal veio da festa dos Estados Unidos, o famoso Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças, onde lá o peru significa a fartura, o agradecimento, as colheitas. E isso acabou sendo levado então também para o Natal. E por isso que é comum assar um peru no dia de Natal. A própria ceia de Natal também é simbólica, porque ela mostra então a confraternização e a união da família. Essa tradição vem da Europa, aonde muitas famílias abriam suas portas para viajantes na véspera de Natal e ofereciam então uma refeição para comemorar essa data no espírito do Natal, de ajudar sempre o próximo. E por isso a ceia então virou uma tradição natalina. Já os presentes de Natal se associam aos 3 reis magos que deram presentes no nascimento de Jesus. Mas e o panetone? Como é que isso lhe surgiu? Segundo a lenda, o panetone surgiu na Itália em uma padaria, onde o empregado estava bem cansado já de tanto fazer coisas de encomendas de Natal e ele se enganou na receita do pão, criando então o panetone. E o chefe então ficou muito feliz com o resultado, que foi sem querer, e chamou o panetone de Paneditone. Tony era o nome do funcionário. Então, Paneditone virou panetone. E essa receita então virou tradição de Natal. Agora vamos falar do importantíssimo Papai Noel. Pois é, o Papai Noel é inspirado num bispo turco chamado São Nicolau. Ele tinha o costume de deixar moedas próximas às chaminés das pessoas mais necessitadas para ajudá-las. E o Papai Noel então surge nesse espírito de generosidade, de doar, de dar presentes para as pessoas. E agora, graças às campanhas publicitárias, para as crianças se tornou um símbolo então do Natal. Mas e o Natal em si? Por que ele surgiu? Na verdade, o Natal era uma comemoração pagã. Pois é, lá dos romanos. Mas como assim? Vou te contar. Na data de 25 de dezembro, os romanos comemoravam a chegada do inverno, o solstício de inverno. Os romanos cultuavam o deus Sol, Natalis Invictus Solis, e faziam festividades com a ideia de renovação, de que o inverno, quando acabasse, traria a renovação, e por isso as festividades nessa data. Outros povos, além dos romanos, também comemoravam essa data pela chegada do inverno ou mesmo como uma marcação da passagem do tempo. Os próprios mesopotâmicos comemoravam o Zagmuk, uma festa onde um homem era sacrificado para apaziguar os deuses, já que eles acreditavam que nesse período, no dia de solstício de inverno, muitos monstros poderiam ser libertados, então eles faziam essa festividade.
A partir do século IV, com a expansão do cristianismo dentro do Império Romano, a Igreja Católica, muito inteligentemente, utilizou a comemoração romana do solstício de inverno para associar ao Natal, já que eles não sabem ao certo a data do nascimento de Jesus Cristo, então se utilizou essa comemoração pagã para se torná-la cristã e facilitar então a conversão para o cristianismo. Assim, os romanos deixariam de acreditar nas outras crenças e se tornariam cristãos. E assim a data foi oficializada como Natale Domini, que seria Natal do Senhor. A palavra Natal vem do latim natalis, que vem do verbo nascer. Por isso, então, o nascimento de Jesus Cristo. A escolha da data foi oficializada pelo Papa Júlio no século IV, mas foi só em 529, com o imperador Justiniano, que a data se tornou um feriado nacional. E aí, gostou de conhecer um pouco mais sobre a origem do Natal e a sua simbologia? Então já curte esse vídeo, se inscreve no canal e fica ligado que eu vou contar também a história do Ano Novo. Beijos e tchau!